Fala galera, beleza? Bom, e aí, tudo bom? A gente vai falar agora sobre anatomia e biomecânica do quadril. Essa aula para mim é uma das mais importantes quando a gente fala de fisioterapia do membro inferior, porque a gente vai ver que muita coisa começa ali, muita coisa começa no quadril. E a partir do quadril sobe para a coluna, ou muitas vezes desce para todo o membro inferior, joelho, tornozelo, o próprio quadril, enfim. Então a gente vai falar sobre anatomia e biomecânica do quadril, sempre numa pegada de anatomia e biomecânica mais funcional. Sempre falando, sempre já pensando no tratamento e aliando o tratamento às características anatômicas e biomecânicas. Então vamos lá. Anatomia e biomecânica do quadril. Antes da gente entrar em anatomia e biomecânica do quadril, a gente precisa entender o que é o quadril. Quando a gente fala de quadril, o que vem na cabeça de vocês? O que seria quadril? Na verdade, deixa eu até melhorar um pouco a minha pergunta. Qual seria a diferença de quadril para a pelve? Se é que tem diferença, né? Se é que tem diferença ou não. Bom, vamos lá. Quando a gente fala de quadril especificamente, a gente está falando disso aqui, ó. Toda essa região vermelha. Mais especificamente, bem aqui, ó. Quadril é articulação coxo-femoral, ou seja, acetábulo versus cabeça do fêmur. Isso é quadril. Agora, quando a gente fala de pelve, aí a gente já tem... Então, quantos quadris nós temos? 2, certo? Quadril direito e o quadril esquerdo. Quando a gente fala de pelve, a gente está falando disso aqui, ó, dos 2 ilíacos e o sacro. Isso é a pelve. Então, pensando no quadril, quais seriam os movimentos que o quadril faz? Movimento de flexão, extensão, adução, abdução, rotação interna e rotação externa. Sem novidade alguma em relação a isso. Mas e a pelve? Quais são os movimentos que a pelve faz? No plano frontal, no plano axial e no plano sagital. Muitos de vocês vão falar antiversão pélvica, né, que é o arrebitar da bunda, e a retroversão pélvica. E aí que a gente já começa a ter que mudar alguns conceitos. Antiversão e retroversão não é movimento. Antiversão e retroversão é posição, certo? Então, antiversão e retroversão a gente não pode caracterizar como sendo movimentos da pelve, que a gente vai ver daqui a pouco. Quem tem antiversão e retroversão é, por exemplo, o fêmur e o acetábulo. E não é movimento em si, e sim uma posição. O fêmur ele não é assim, ele não olha certinho para dentro, ele olha para frente. Então ele sim tem uma antiversão. Antiversão e retroversão são posições que envolvem a torção daquela estrutura óssea. Quando a gente fala de movimentos da pelve, aquele nosso chamado a chamada antiversão pélvica nada mais é do que uma flexão do quadril em cadeia cinética fechada. Vamos lá. Aquele movimento que é comumente chamado de antiversão pélvica nada mais é do que uma flexão do quadril em cadeia cinética fechada. Façam vocês aí, tentem visualizar. Está aqui o quadril, certo? Está aqui, ó, o fêmur e o acetábulo. Você pode flexionar o quadril aqui, ó. Flexão do quadril, o fêmur veio para frente. Ou você pode flexionar o quadril aqui. Aqui é uma cadeia aberta e aqui é uma cadeia cinética fechada. Do mesmo jeito. Então quer dizer que o movimento da pelve acontece no eixo do quadril. Se o seu quadril tiver, por exemplo, artrodesado, a sua pelve não mexe, ela vai ficar bloqueada. Então, o movimento da pelve nada mais é do que movimento na articulação do quadril, tá? E a chamada retroversão pélvica nada mais é do que uma extensão do quadril em cadeia cinética fechada. Ou aquela chamada antiversão pélvica pode ser chamada também de tilt anterior da pelve. Vocês vão ver muito isso nos artigos em inglês, é chamada de anterior tilt, né? O tilt anterior. E a retroversão é o chamado tilt posterior da pelve
ou extensão em cadeia cinética fechada. Além disso, a gente tem os movimentos de elevação da pelve e queda da pelve. Suponhamos que esteja aqui, ó, quadril, e aqui está a pelve, certo? Elevação da pelve nada mais é do que uma abdução do quadril em cadeia cinética fechada. E a queda da pelve, ó, nada mais é do que uma adução do quadril em cadeia cinética fechada. Vamos lá, para visualizar. A gente pode, tá aqui a pelve, tá aqui o quadril. A gente pode aduzir assim, certo? É o fêmur vindo para dentro. Ou a gente pode aduzir assim, que é a pelve caindo, certo? É a queda contralateral da pelve, que a gente vai ver as repercussões biomecânicas que isso vai levar mais para frente para o quadril. Então entendam, o movimento da pelve só acontece por conta do quadril. São movimentos do quadril em cadeia cinética fechada. Mas é diferente a pelve do quadril. Quando a gente fala de quadril, nós temos dois: quadril esquerdo e quadril direito. Pelve nós temos uma só, certo? Nessa pelve a gente tem duas articulações sacroiliacas e a sínfise púbica, tá? Essa é a diferença de quadril para pelve. Então vamos lá, vamos falar de quadril. Se a gente está falando de quadril, assim como a gente já sabe que no joelho, quais são as estruturas ósseas que compõem essa articulação? É o fêmur distal, a tíbia proximal e a patela posteriormente. Quando a gente fala de quadril, a gente está falando de acetábulo com o fêmur. E quando a gente fala de acetábulo e fêmur, a articulação do quadril, teoricamente falando, é a articulação mais estável que a gente tem no nosso corpo. Teoricamente falando. Por quê? Porque é uma articulação que a gente chama de articulação de bola e soquete, né? Então, ó, a cabeça do fêmur ela é meio que abraçada pelo acetábulo. Mas a gente vai ver que existe uma determinada região desse quadril que não é tão estável assim. Não tem todo esse grau de estabilidade como a gente pensa que tem no quadril. Vamos lá, acetábulo. O acetábulo, meu, o seu, de todo mundo, em condições normais, ele não olha literalmente para dentro, para fora, desculpa, só para fora. O acetábulo, vocês estão vendo aqui, ó, ele olha para anterior, para fora e para baixo. Então ele olha para anterior. Se ele olha para anterior, então ele sim tem uma antiversão. Então ó, o acetábulo olhando para frente. Além disso, ele olha para fora e para baixo. E o fêmur, que vai se articular com ele, vai olhar para dentro, para cima e para frente também. Então, olha só, quando a gente compara a região anterior com a região posterior, olha só a área de contato, a estabilidade que a gente tem atrás e olha só a estabilidade que a gente tem na frente. Na frente é muito menos estável do que na região de trás, tá? E essas vistas, né, anterior, superior e lateral, elas têm angulações consideradas normais, angulações consideradas corretas. Eu falei para vocês que o ângulo, que o fêmur, desculpa, ele olha para cima, certo? Ele olha para cima e essa angulação aqui, ó, dele olhando para cima, é o que a gente chama de ângulo de inclinação do fêmur, que é em torno de 125 graus. Além disso, o fêmur olha para frente, olha só minha mão, ele olha para frente. E esse olhada para frente do fêmur é em torno de 15 graus. Esse ângulo de 125 graus, né, é o chamado de ângulo de inclinação do fêmur ou ângulo cérvico-diafisário. Por que cérvico-diafisário? Cérvico vem de cabeça, cabeça do fêmur, colo do fêmur. E diafisário vem da diáfise. Esse ângulo aqui, ó, é em torno de 125 graus. Agora, se você pega esse fêmur, coloca ele deitado lá, ó, com os dois côndilos olhando, com os dois côndilos encostados no chão,
A cabeça do fêmur não vai olhar literalmente para dentro, ela vai olhar para dentro e para cima. Ela vai olhar para cima, né, para frente, em torno de 15 graus. Esse é o ângulo que a gente chama de ângulo de antiversão do fêmur, que é em torno de 15 graus. O que vai fazer, ó, se o seu acetábulo é antivertido e o seu fêmur é antivertido também, vai deixar a região anterior do quadril uma região mais instável do que a região posterior. Que, ó, você tem muito mais área de contato, muito mais estabilidade. Quando a gente tem alteração desse ângulo cérvico-diafisário, né, ó, tá aqui, ó, um ângulo cérvico-diafisário normal, em torno de 125 graus. Quando esse ângulo cérvico-diafisário é menor do que 125 graus, a gente tem a chamada coxa vara, certo? Então, ó, era para ser assim e ele está assim, menor do que 125 graus. Já quando esse ângulo é maior do que 125 graus, ou seja, era para estar assim e está assim, é o que a gente chama de coxa valga. E é interessante a gente saber disso por quê? Porque tanto a coxa valga como a coxa vara vai alterar o que a gente chama de braço de alavanca e comprimento-tensão dos músculos abdutores do quadril. Ou seja, vai deixar esses músculos mais fracos. Esses músculos vão perder torque, vão perder força muscular, torque de contração, capacidade contrátil, tanto na coxa valga quanto na coxa vara. Amir, em qual das duas ele perde mais? Nas duas. Tanto na coxa valga como na coxa vara, a gente vai perder o que a gente chama de ponto ótimo das fibras de actina e miosina. Então o músculo era para estar assim, a gente perde esse ponto ótimo aqui, ó. Na coxa vara, ele vai ficar muito próximo às pontes de actina e miosina. E na coxa valga, ele vai ficar muito distante. Então a gente não consegue interagir as pontes de actina e miosina da forma como elas interagem de forma normal. Então isso faz com que a força muscular diminua exponencialmente, independentemente do fato de ser uma coxa valga ou o fato de ser uma coxa vara. E aí, ó, esse aqui a gente tem uma ressonância magnética vista em um plano axial. O que é isso? Tá sendo visto é o quadril visto de cima, certo? Então aqui a gente tem, ó, a cabeça do fêmur, o colo do fêmur, e aqui a gente tem o chamado acetábulo. Ó, tá aqui, ó, o acetábulo, tá vendo? O acetábulo visto de cima. Então tá aqui o quadril, ó, acetábulo, fêmur. Vocês estão vendo ele assim, ó, de cima, ok? Eu falei para vocês que o acetábulo ele olha para fora, para baixo e para frente. Então, se ele olha para frente, ele é antivertido. Essa antiversão do acetábulo é em torno de 20 graus. Ó. Como é que é esse ângulo de antiversão do acetábulo? Você pega a ressonância magnética, você vem aqui na parede posterior do acetábulo. Por que aqui é a parede posterior? Essa aqui é a parte de trás e aqui é a parte da frente. Então, você vem na parede posterior e traça uma linha perpendicular. Desse mesmo ponto, você vai dele até a parede anterior do acetábulo. Esse ângulo aqui é em torno de 20 graus. Caso esse ângulo seja menor do que 20 graus, a gente diz que existe uma retroversão acetabular. E o que vai acontecer caso esse seu paciente tenha uma retroversão acetabular? É isso aqui, ó. Isso aqui seria condições normais. O acetábulo olha para fora, para baixo e para frente. Eu vou falar muito isso. Cabeça do fêmur olha para cima, para dentro e para frente também. A partir do momento em que você tem uma retroversão acetabular, é isso aqui, ó. O acetábulo não vai mais olhar para frente, ele vai olhar para trás, ó. O que acontece com a sua área de contato aqui na frente? Aumenta. O que acontece com essa estabilidade aqui? Aumenta. Mas o seu paciente perde amplitude. Ó. À medida que ele faz o movimento, por exemplo, de flexão, ó, impacta. À medida que seu paciente faz o movimento de rotação interna, ó, o meu dedinho aqui, ó,
impacta, tem contato direto de um osso com o outro. À medida que seu paciente faz um movimento de adução, ó, o que acontece? Impacta. Então é como se esse quadril ficasse, entre aspas, estável demais. O seu paciente perde amplitude de movimento. E o contrário acontece quando essa antiversão do acetábulo é maior do que 20 graus. Quando acontece que dessa antiversão ser maior do que 20 graus, é isso aqui, ó. Em vez de estar assim, acontece isso aqui. Olha o que acontece com a sua área de contato anterior. Ela diminui muito. O seu quadril fica altamente instável. Você acaba cisalhando muito anterior à cabeça do fêmur. E a gente vai ver que nessa região toda aqui, ó, existe uma estrutura chamada labrum acetabular. Que quanto mais você anterioriza a cabeça do fêmur, mais cisalhamento você gera nesse labrum e mais instabilidade é gerada no seu quadril. Então, essa posição aqui de 20 graus, esse posicionamento de 20 graus, é o padrão ouro, vamos dizer assim, é o ideal para o acetábulo. Nem a mais e nem a menos, porque estabilidade de mais vai impedir movimentos e estabilidade de menos vai te gerar cisalhamento muito grande e vai te gerar o que a gente chama de sobrecarga no labrum. É uma dor bem na região anterior do quadril do seu paciente. Isso quando a gente olha o acetábulo, né, o quadril de cima. Mas quando a gente olha, por exemplo, um raio-x AP do quadril, a gente tem como mensurar também como é que está essa cobertura acetabular. Principalmente através do chamado ângulo de Wiberg. Como é que é feito o ângulo de Wiberg? Você pega bem o centro da cabeça do fêmur, está aqui esse ponto, e uma linha perpendicular. Depois você vai desse mesmo ponto do centro da cabeça do fêmur, na verdade no eixo da articulação coxofemoral, articulação do quadril, e essa linha ela vai até a região mais lateral do acetábulo. Essa angulação precisa ser em torno de 40 graus. Caso seja maior do que 40 graus, quer dizer o seguinte: a sua cobertura acetabular, que era para estar assim, ó, olhem meus dedos aqui, ó, era para estar assim, se tiver mais do que 40 graus, ela vai estar assim, concorda comigo? E aí entra naquela mesma pegada da antiversão. Porque você vai acabar, ó, estabilizando demais, você impede movimentos de rotação interna, você impede movimentos de adução e você impede movimentos de flexão do quadril. Quando você tem essa angulação maior do que 40 graus, quando você está vendo essa névoa aqui, ó, quando você tem isso, é o que a gente chama de impacto do quadril do tipo pincer. O que é o impacto do quadril do tipo pincer? É quando você tem uma cobertura acetabular maior do que o normal. Então, olha só, a anatomia nos ditando a lesão que essas pessoas têm ou que essas pessoas podem ter no quadril. Só que esse impacto ele pode acontecer porque o acetábulo está cobrindo demais ou porque a sua região aqui, ó, da cabeça barra colo do fêmur está muito grande também. Ó. Imagina se você tem uma cabeça do fêmur maior aqui, ó, um colo maior, à medida que você vai fazer os movimentos também, ó, de rotação interna, flexão e adução, vai gerar um impacto, que seria isso aqui, ó. É um aumento dessa região aqui, ó, onde eu estou passando o mouse agora. Aqui precisa ser mais deprimido para que não haja o contato direto dessa região aqui onde eu estou passando o mouse com essa. Se isso acontecer, é o que a gente chama de síndrome do impacto do quadril ou impacto fêmuro-acetabular, que é uma lesão anatômica. Nós, enquanto fisioterapeutas, não conseguimos fazer nada para acabar com essa lesão, mas que tem muitas repercussões musculares. E aí sim, a gente consegue tratar tranquilamente. Eu gosto muito sempre de dar uma olhada, sempre que possível, nos exames de imagem. Porque, como vocês podem ver, os exames de imagem vão nos dar algumas características anatômicas
que podem nos dizer o quanto que a gente precisa se dedicar, talvez um pouco mais, para cada um dos nossos pacientes. A gente sabe que, dependendo da alteração anatômica que tiver ali, o prognóstico desse nosso paciente vai ser menor. E a gente precisa saber disso para poder, inclusive, passar isso para o nosso paciente e buscar os resultados de acordo com aquilo que a gente pode. Não que um paciente com variações anatômicas não consigam ficar bons, não. Mas às vezes a gente vai precisar fazer algumas sessões a mais para que aquele nosso objetivo seja atingido. E quando a gente fala de exames de imagem, esse é um artigo que a gente publicou em 2014 ou foi em 2016, eu não lembro, que a gente fala da interpretação clínica de todos os índices radiográficos, né, que são essas medidas que eu falei para vocês, da articulação do quadril. E o que esses índices alterados, modificados, vão gerar de alteração biomecânica para o quadril, tá? É bem interessante, esse artigo eu vou passar para vocês também. Então vamos lá. Falamos da anatomia. Então ele anatomicamente é uma articulação estável, talvez a mais estável do corpo. Beleza, talvez a articulação mais estável que nós tenhamos. Mas essa estabilidade se dá pelas estruturas ósseas, que nós já vimos, né? Fêmur e acetábulo. Nós temos as estruturas ligamentares. Nós temos principalmente 3 importantes ligamentos na articulação do quadril, que a gente vai ver já já quais são. Ligamento iliofemoral, isquiofemoral e pubofemoral, cada um deles com a sua função específica. Temos a cápsula articular e olha lá, o famoso labrum. O que é labrum? O labrum é como se fosse o menisco da articulação do joelho. É essa aqui, ó. Essa estrutura de fibrocartilagem aqui, ó, tá vendo como parece realmente com o menisco? Ó? Toda essa estrutura ao redor do acetábulo é o que a gente chama de labrum. Aqui, ó, nessa imagem ilustrativa, dá para ver bem também, ó, o labrum. Ele fica entre o fêmur e o acetábulo. E a gente tem a cápsula articular, que ela é extraarticular, ela passa por aqui, ó, a cápsula. Passa aqui onde eu estou passando o mouse agora. Cápsula articular. Todas essas estruturas em conjunto vão gerar estabilidade no quadril, juntamente com os músculos que têm um papel fundamental que a gente vai falar mais para frente. Olha lá, ó. Agora a gente tem essa estrutura azul, ó. A gente descolou o labrum, que é essa estrutura azul aqui, ó, da cartilagem articular, que é essa estrutura de fora aqui, ó. Quando a gente olha o fêmur, né, o fêmur e o acetábulo, o quadril de frente, ó, a gente vai ver sempre essa gotinha aqui, ó. Essa gotinha aqui, que é o acetábulo. Quando você tem uma lesão de acetábulo, a gente vê um corte exatamente aqui, ó. Uma lesão de acetábulo não, desculpa, uma lesão de labrum, a gente vê um corte exatamente aqui na ressonância. Vocês conseguem ver, ó, que quando você faz movimentos de rotação interna, flexão, adução, você vai gerar mais sobrecarga aqui pelo contato direto. Quanto maior for isso aqui, ó, quanto maior for aqui, ó, a cobertura acetabular, você concorda comigo que você vai ter mais cisalhamento aqui nessa região do labrum? Você vai ter o contato direto e maior, aumentado, né, o contato aumentado do fêmur com o acetábulo. E temos os ligamentos também, que vão gerar estabilidade na articulação do quadril, de uma forma bem diferente da articulação do joelho. A estabilidade do quadril nem se dá tanto pelas estruturas ligamentares. Vocês podem ver que todos eles, ó, tanto o iliofemoral como o isquiofemoral e o pubofemoral, todos eles estão tensos durante a extensão do quadril. Por quê? Por uma coisa interessantíssima. Quando você faz a extensão do quadril, o que acontece com a cabeça do fêmur? Extensão do quadril, certo? Flexão, extensão. Quando você faz o movimento de extensão do quadril, a sua cabeça do fêmur, ela rola para posterior. Se ela rola para posterior, ela desliza para anterior. E olha só o que acontece com esse deslizamento anterior da cabeça do fêmur. Olha, bem aqui é o labrum acetabular.
ele cisalha o labrum. Isso gera cisalhamento no labrum, isso gera lesão de labrum. E outra coisa, quanto mais a sua cabeça do fêmur rola para posterior e desliza para anterior, ela faz literalmente isso aqui que eu estou fazendo, ó. Ela vai cisalhando anterior o labrum e ela vai anteriorizando. Tem uma estrutura importantíssima que precisa fazer com que essa cabeça do fêmur, que está anteriorizando, volte para cá. Aí eu pergunto para vocês, quem é a estrutura que passa literalmente bem aqui na frente da cabeça do fêmur? É um músculo importantíssimo da articulação do quadril, chamado ilipsoas. Que ele fica bem aqui, o que ele vai fazer? Ó, opa, empurrar a cabeça do fêmur para trás. Por isso, olha só as coisas encaixando. Por isso que quem tem lesão de labrum, né, que tem esse cisalhamento anterior, você vai palpar o psoas dessa galera, tá, ó, travadaço. Por que está travado? Cheio de ponto gatilho. Porque essa pessoa está tentando jogar essa cabeça do fêmur todo momento para trás para tirar essa sobrecarga do lábio acetabular. A gente vai falar isso bastante, vai aprender a liberar essa musculatura e tudo mais. Então, todos eles tensos durante a extensão também para impedir essa anteriorização da cabeça do fêmur. O ilho femoral, além disso, está tenso durante a rotação lateral, enquanto isso que o femoral está tenso durante a rotação medial, acompanhada da adução, e o pulpo femoral está tenso durante a abdução do quadril, além da extensão. Aqui estão eles, ó. Ligamento ilho-femoral, sai do ilíaco e vai para o fêmur, né? Ilho femoral, isquio femoral, e aqui está o ligamento pulbo-femoral, ó. Sai do pubis para a região do fêmur. Todos eles tensos durante a extensão do quadril. É na extensão do quadril que você tem maior instabilidade articular. É na extensão. À medida que você flexiona, você coapta. Você tem mais estabilidade. E para gerar essa estabilidade, é isso aqui, galera. Esse artigo aqui, leiam, releiam, leiam de novo, decorem, estudem, porque esse artigo é um dos principais artigos quando a gente fala de reabilitação do membro inferior. É o artigo do Newman, Donald Newman. O que esse artigo mostra? Ele mostra para a gente todos os papéis musculares que agem na articulação do quadril, que vão também gerar essa estabilidade. A grande estabilidade do quadril é dada pelas estruturas musculares. Aqui, ó, cada setinha que vocês estão vendo aqui, cada setinha que vocês estão vendo aqui e cada setinha que vocês estão vendo aqui corresponde a um músculo da articulação do quadril. Aqui, no plano frontal, aqui no plano axial e aqui no plano sagital. Tudo que passa daqui, ó, do centro da articulação para cima é abdutor. Então, esses aqui são os músculos abdutores no plano frontal. Tudo que passa daqui para baixo é adutor. Quando a gente fala de rotação, tudo que passa do eixo da articulação para trás é rotador lateral. E tudo que passa do eixo da articulação para frente é rotação medial. E quando a gente fala da região do plano frontal, tudo que passa do eixo para frente é flexor. E do eixo para trás, extensor do quadril. Então vamos lá. Toda essa musculatura vai agir em conjunto para trabalhar na pressão do quadril, na área de contato. Para qualquer que seja a articulação, sempre precisamos ter em mente pressão é igual a força sobre a área. Quanto menor a área de contato, que é esse caso aqui, ó, o que acontece com a pressão? Aumenta. Então, área de contato pequena nas articulações é bom ou é ruim? É péssimo, porque você vai ter uma pressão aumentada. Agora, a partir do momento em que a gente consegue aumentar a área de contato, o que vai acontecer com a pressão? Ela diminui. Que é exatamente esse caso aqui, ó. Isso aqui não dói. Isso aqui dói pra caramba. E no quadril, no joelho,
no ombro, em qualquer que seja a articulação, quanto menor a área de contato a gente tiver, pior vai ser. Então vamos lá. O que é isso aqui? Tá muito óbvio que é isso aí, né? Alguns de vocês falaram um círculo, uma bola. Não, isso é uma cabeça do fêmur, certo? Isso aqui é o quê? Agora dá para saber, né? É um acetábulo. Tá aqui o acetábulo. Então, olha só. Olhando essa imagem aqui, a gente já consegue perceber uma coisa. Aonde nós temos menos área de contato na articulação do quadril? Aqui é a região anterior e aqui, ó, é a região posterior. Porque o acetábulo, ele é assim, o fêmur olha para frente e o acetábulo olha para frente, tá? Então a gente já sabe que a área de contato na região anterior do quadril é menor. É isso aqui, ó. Vamos lá. Acetábulo olha para fora, para baixo e para frente. Fêmur olha para cima, para dentro e para frente também. Então, olha só, a região anterior, que a gente chama de região antero-superior, né? Porque é anterior e superior. Bem aqui, ó, onde os meus dedinhos estão movimentando aqui, ó. Aqui você tem mais área de contato ou você tem menos área de contato do que aqui? Na região posterior. Claramente você tem menos área de contato aqui, ó, na região antero-superior do acetábulo. Os dois, ó, se tivesse assim, eu teria mais área de contato, mas como os dois olham para frente, a gente está aqui. Então você tem menos área de contato. Se você tem menos área de contato na região antero-superior, o que acontece com a pressão aqui? Ela aumenta ou diminui? Ela aumenta. Então a gente já sabe que na região antero-superior do quadril é onde a gente tem maior pressão. É o pior para a articulação do quadril. É onde a gente tem mais instabilidade. Isso anatomicamente falando. Na melhor das posições, a região antero-superior do quadril é onde a gente tem mais instabilidade. Por quê? Porque a gente tem menos área de contato. E olha lá. Suponhamos essa situação aqui, ó. Um paciente, olha só, a gente está falando de anatomia e biomecânica, agora a gente está olhando um raio-x de um paciente. Um paciente que tem o que a gente chama de displasia acetabular. O que é a displasia acetabular? É o acetábulo menor, mais raso. Em vez de ele estar assim, ó, ele está assim, ó, mais raso, certo? Que é esse caso bem aqui, ó, do quadril direito, tá? Para quem não conseguiu visualizar, qual é a diferença do quadril direito para o quadril esquerdo aqui, ó? Quadril esquerdo você tem isso. E no quadril direito você tem isso, a displasia acetabular. Você tem menos área de contato, tá? Você tem menos cobertura acetabular. Era para ser assim e agora está assim. E aí eu pergunto a vocês. A gente já sabe que quanto menor a área de contato, maior é a pressão e pior é para o quadril, pior é para o labrum e pior vai ser também para o músculo anterior ali que vai precisar estabilizar mais aquela articulação. Que músculo é esse? É o músculo psoas. Beleza. Então, se um quadril que era para ser assim, anatomicamente falando, né? Acetábulo, fêmur. Anatomicamente falando, na melhor das hipóteses, era para ser assim, né? A gente tem menos área de contato aonde? Aqui, na região antero-superior. E a partir do momento em que o seu paciente tem a displasia acetabular, o que acontece? Isso aqui, ó. A área de contato diminui. Então a pressão aumenta. O que acontece com a pressão no labrum? Aumenta. Ó, o labrum está aqui, ó. Cisalhamento é maior. O que acontece quando o seu quadril faz a extensão? A cabeça do fêmur anterioriza mais. Se ela anterioriza mais, ela vai cisalhar mais o labrum. Ela vai sobrecarregar mais o psoas. Mas isso é anatômico. Isso a gente não tem o que fazer. A gente vai precisar trabalhar muito mais a musculatura para tentar achar essa coaptação correta. Na verdade, não a coaptação correta, mas para que os músculos estabilizem isso. Mas isso é anatômico, não temos nada a fazer. Agora, vamos supor
que você tem um paciente, ó, que ele não tem nada. Os dois quadris dele são desse jeito aqui, ó, normais. Mas ele tem uma fraqueza dessa musculatura aqui, ó, da musculatura abdutora do quadril. Quando a gente fala de musculatura abdutora do quadril, vamos abrir um baita de um parêntese positivo, principalmente para o glúteo médio. Por quê? Tá aqui o glúteo médio, ó. Ele é o músculo que tem a maior alavanca, ó, essa faixinha preta aqui é a alavanca dos músculos abdutores, principalmente o glúteo médio. Essa alavanca ela é a distância do eixo da articulação até o ponto de inserção muscular, isso é alavanca. O glúteo médio, ele possui 60% de toda a área de secção transversa dos abdutores do quadril. O que é isso? É o perímetro dele, é a grossura do músculo. Ele é um músculo grosso e é um músculo com uma alavanca muito grande. O que dá a ele, se ele é um músculo grosso, ele tem um alto poder de estabilização articular. E se ele tem uma alavanca grande no ponto de actinimiosina ótimo, ele também é um músculo que tem mais força no quadril. Então ele estabiliza e gera força. Se você tem a fraqueza dos músculos abdutores, especialmente o glúteo médio, tá aí, ó, esse verdão. O que vai acontecer com o seu vai acontecer com o seu quadril? Vou passar até mais uma imagem aqui, ó. Aqui. Tá aqui, ó. Aqui tá o glúteo médio, certo? É o abdutor do quadril. À medida em que esse músculo está forte, beleza, o que vai acontecer com a sua pelve? Ó, ela fica retinha, sem problema nenhum. Agora, a partir do momento dessa segunda imagem, que você tem a insuficiência do músculo glúteo, vai acontecer o que a gente chama de sinal de Trendelenburg, que nada mais é do que a adução do quadril em cadeia cinética fechada, como a gente viu lá no primeiro slide. Vocês concordam comigo, ó, que esse quadril aqui está aduzido? Aduziu porque a pelve caiu. Então, é uma adução do quadril em cadeia cinética fechada. E por que eu estou falando isso? Vamos supor que você está aqui, ó, o seu paciente é esse aqui, ó. Ele não tem alteração nenhuma anatômica, mas ele tem uma fraqueza dos músculos abdutores do quadril, uma fraqueza do glúteo médio. Ele apresenta esse sinal aqui, que é a queda da pelve, que é o sinal de Trendelenburg. Então, ó, o quadril que era para ser aqui normalmente, se você tem a fraqueza dos músculos abdutores do quadril, o que vai acontecer? Você vai colocar o pé no chão e a sua pelve contralateral vai cair. Se ela cai, o que vai acontecer no seu quadril? Uma adução. Então, ó, botou o pé no chão, os músculos abdutores estão fracos, o glúteo médio está fraco, o que acontece? A pelve cai. Se a pelve cai, ó o que acontece. Olha o que acontece com a área de contato, diminui. Olha o que acontece com a instabilidade anterior do quadril, aumenta. A pressão no labro aumenta. A sobrecarga anterior do psoas para tentar estabilizar isso aumenta. Então, anatomicamente falando, o seu paciente está show de bola. Mas você não fortaleceu, ele tem fraqueza da musculatura abdutora. Então, você concorda comigo que isso aqui, ó, que é a queda da pelve, é exatamente a mesma coisa disso aqui, ó. Só que aqui, isso aqui é anatômico, não temos nada a fazer. Essa instabilidade vai estar sendo gerada sempre nesse quadril aqui. Mas a partir do momento em que se seu paciente está fraco e você negligencia a musculatura glútea, a musculatura abdutora do quadril, você vai estar gerando essa mesma instabilidade, você vai estar aumentando a pressão no labrum, você vai estar aumentando a sobrecarga no músculo ilio-psoas. Então não adianta qualquer que seja o seu paciente com lesão no membro inferior, principalmente no quadril, você fazer qualquer que seja exercício com ele em cadeia cinética fechada, se ele tem a queda da pelve. O primeiro passo
é fortalecer essa musculatura aqui, para aí sim você gerar uma estabilidade do quadril no plano frontal, e aí sim você vai associando aos outros exercícios. Por isso que eu acho interessante sempre começarmos com exercícios em cadeia cinética aberta. Acorda essa musculatura aqui, ó. Trabalha essa musculatura aqui, para depois a gente colocar esse cara em pé e ele ter condições de ficar com a pelve estável. Porque se a pelve cai, vai gerar instabilidade. Vai ser ruim para o seu paciente. Primeiro passo é manter essa pelve reta, manter essa pelve estável. Então, o primeiro passo é fortalecer o glúteo, que é talvez um dos músculos mais importantes que a gente tem aí no quadril e também no membro inferior. Mas a gente vai ver que não é simplesmente fortalecer glúteo. O glúteo ele tem o que a gente chama de porções ou fibras. Isso aqui é o glúteo, tá? O glúteo médio. Ele é visto na região lateral do quadril. A região lateral aí do quadril de vocês, bem acima do trocânter maior, é lá que está o glúteo médio. E ele está lá, ó, ele é dividido em fibras. Ó. Essa fibra roxinha aqui é o que a gente chama de fibras anteriores. Essas fibras azuis é o que a gente chama de fibras médias. E essas fibras amarelas são as fibras posteriores. A gente vai ver mais para frente, quando a gente for falar da biomecânica mesmo, específica do quadril, das alterações biomecânicas, a gente vai ver uma coisa chamada valgo dinâmico do quadril, que é movimento excessivo de flexão, adução e rotação interna. Se é movimento excessivo de flexão, adução e rotação interna, são os movimentos que geram impacto no quadril. Então a gente vai precisar dar muita ênfase para os músculos que fazem a extensão, abdução e rotação lateral. Músculos que a gente chama do complexo posterolateral do quadril. Esses músculos anteriores aqui, ó, fazem a flexão e a rotação interna, enquanto os músculos posteriores, né, as fibras posteriores, fazem a extensão e a rotação externa. Então é essa musculatura aqui que a gente tem que trabalhar. A musculatura posterior, as fibras posteriores. E a gente vai ver que dependendo da posição que a gente coloca esse quadril, por exemplo, no caso de uma flexão, a gente aumenta ainda mais o poder de rotação interna e flexão do quadril das fibras anteriores, o que é ruim. Então a gente precisa trabalhar essa musculatura do glúteo médio sempre o mais próximo possível do neutro, ou se possível até com um pouquinho de extensão do quadril. A gente vai passar vários exercícios para vocês, mas esse aqui é um deles, marcha lateral. É um exercício interessante porque ele trabalha tanto em cadeia cinética aberta como em cadeia cinética fechada. Trabalha concêntrico, trabalha excêntrico, trabalha isométrico, ele trabalha todas as contrações musculares. A gente vai falar dele mais para frente. Falando ainda do papel de estabilização da musculatura, no quadril a gente precisa entender muito bem isso, porque são os músculos que vão dar grande parte dessa estabilidade. E quando a gente fala de adutores, papel muscular dos adutores, quais são? A adução do quadril, é o que todo mundo vai dizer. Mas além de adutores do quadril, os músculos adutores são extremamente importantes para fazer a flexão e a extensão do quadril. Isso é importantíssimos, eles têm uma baita de uma alavanca. Nessa imagem aqui a gente consegue ver bem, ó. Se o seu quadril está em flexão, tá aqui, ó, quadril flexionado, os adutores são importantes extensores do quadril. Já se o seu quadril estiver em extensão, olha só, os seus adutores vão passar anteriormente ao eixo e vão fazer a flexão do quadril. E não é uma flexão pequena, não é uma extensão pequena. É uma flexão e uma extensão grande. São músculos que têm grande alavanca para movimentar a articulação do quadril. E o adutor longo, além disso, tem um poder de rotação medial pequeno, porque ele passa para frente do eixo da articulação. Esse aqui é o eixo da rotação. Ele está inserido bem aqui. Então aqui a gente tem a rotação medial também pelo músculo adutor longo. E aí, olha só.
Fisioterapeuta tem mania de quê? Fortalecer tudo e alongar tudo. Alonga tudo, fortalece tudo, que está ótimo. Mas, meu irmão, essa fórmula não dá mais certo. Vamos pensar profundamente agora na biomecânica quando a gente fortalece os músculos adutores. E quando a gente fala de músculos adutores, a gente não está falando só de adutor longo, curto e magno. A gente tem pectino e grácil, que são músculos pequeninos, mas que também são importantes adutores do quadril. Lembrem, a queda da pelve, né, a adução do quadril em cadeia fechada é ruim. Por quê? Porque diminui a área de contato anterosuperior do acetábulo, você sobrecarrega labro, você sobrecarrega psoas. Aí o que você vai fazer? Não, então beleza, vamos manter essa pelve estável, né? Não deixa essa pelve cair, vamos fortalecer o glúteo médio e abdutores para que essa pelve fique aqui e a gente não sobrecarregue a musculatura, a região anterosuperior do acetábulo. Aí o que você faz com o seu paciente? Vai fortalecer tudo. Então você fortalece abdutor. E qual é o outro grupo muscular que você vai fortalecer? Os adutores. Tá aqui a alavanca, né? Tá aqui a direção. Estão aqui, na verdade, os seus músculos adutores. A partir do momento em que você fortalece essa musculatura, ó, tá aqui acetábulo, tá aqui fêmur. Se você vai fortalecer adutor, o que você vai fazer? Ó, isso. Agora eu vou voltar para a posição, ó. O que aconteceu com a área de contato anterosuperior? Diminuiu do mesmo jeito. Você, ó, tá cisalhando o labrum agora, ó. Só que você não tá fazendo a queda da pelve. Você tá fazendo isso aqui, ó, expulsando a cabeça do fêmur do seu acetábulo. Você deu um pau lá, ó, bacana para manter essa pelve estável, glúteo médio pra caramba, mas o que você vai fazer? Fortalece a adutor nessa galera. E o que acontece? Você está expulsando a cabeça do fêmur, você está sobrecarregando pessoas, você está sobrecarregando o labro. Então, quando fortalecer adutor em pessoas com lesão de labro, com pessoas com dor anterior no quadril? Nunca. Nunca. A não ser em situações específicas, por exemplo, como no caso da pubalgia. Aí é outra coisa. Mas quando a gente está falando aqui, ó, de quadril, de lesão de labro, síndrome do impacto, esqueça adutor. Você precisa manter essa cabeça do fêmur estável dentro do acetábulo. Estável ali na articulação do quadril. Esse negócio de fortalecer tudo, alongar tudo, não tem dado muito certo. Porque se você fortalece tudo e alonga tudo, você continua na mesma desproporção, né? Na mesma proporção, na verdade, de forças. E é muito comum, por exemplo, no futebol, a gente ter lesão muscular de adutores e disco-tibiais. São as principais musculaturas que a gente tem lesão muscular. E é até muito fácil também da gente entender. Essa troca de função excêntrica, concêntrica, isométrica, cadeia aberta, cadeia fechada, isso exige muito da musculatura. Ó, o caso do Roberto Carlos aqui, por exemplo, ó. Na perna de apoio, ação excêntrica dos músculos abdutores. Abdutores estão aqui, ó. Por que excêntrica? A partir do momento que o Roberto Carlos vai começar agora, ó, a estender o joelho e flexionar o quadril para fazer o chute, abdutores aqui vão controlar excentricamente a queda da pelve. E uma ação concêntrica dos adutores na perna de apoio. Estão aqui os adutores em toda a linha média do fêmur e estão inseridos lá no pubis. Então vão puxar essa área do pubis em direção ao fêmur de forma concêntrica. E aqui, ó, na perna que não está de apoio, né, na perna que não é a perna de apoio, os adutores vão auxiliar na flexão do quadril. Por quê? Porque a perna está em extensão. A partir do momento em que essa perna passou da linha média, o que vai acontecer com os adutores? Eles vão controlar excentricamente a extensão do quadril. Então é uma troca de concêntrica, excêntrica, cadeia aberta, cadeia fechada a todo momento. E quanto mais forte o chute, mais sobrecarga ainda se tem nos adutores. Quando a gente está empurrando uma coisa muito pesada, né? Tipo um carro. Hoje em dia ninguém mais empurra carro, né? Antigamente via-se mais os carros dando prego no meio da rua e o que a gente ia fazer? Empurrar o carro para ver se ele pegava no tranco, né?
E qual é a primeira coisa que a gente faz quando a gente vai empurrar uma coisa muito pesada? A gente flexiona, né? Abaixa. A gente flexiona ao máximo o quadril. Por que a gente faz isso? Nada mais, nada menos do que para a gente aumentar o torque extensor do quadril através dos músculos adutores. Você flexiona o quadril, você dá um torque extensor para os músculos adutores. Não só adutores, aí você vai utilizar desde a panturrilha lá embaixo, né? Flexor dos dedos até lá, flexor longo do hálux e tudo mais, até lá em cima na região glútea, dos extensores do quadril, inclusive os adutores, para poder te impulsionar para frente. Você vai acumular energia em tudo isso. Um outro músculo importante que a gente tem no quadril é o músculo piriforme. Vejam só, o papel muscular no quadril é de extrema importância, porque a gente vai ver, vocês já viram agora falando dos adutores, que dependendo da posição que a gente coloca essa articulação, esse músculo vai fazer uma coisa diferente. Dependendo da posição, esse músculo vai fazer uma coisa diferente. Ó, por exemplo, aqui, ó. Isso aqui é a vovozinha sentada, ela está sentada aqui, tem um teratube aqui, ó, que a gente chama, amarrado no pé dela, e ela está jogando o pé para dentro. Se ela está jogando o pé para dentro, ela está fazendo uma rotação lateral desse quadril aqui, beleza? Pé está vindo para dentro, rotação lateral desse quadril. E aqui a gente tem a mesma posição, ó, só que de uma garota sentada, só que ela está sentada em cima de uma cunha. Qual é o objetivo dessa cunha aqui? Se você senta aqui, ó, direto na maca, ou se você senta em cima da cunha, o que muda aqui? Muda uma coisa só, que é a angulação de flexão do quadril. Onde o quadril está mais flexionado? É aqui ou é aqui? Nessa primeira imagem. Nessa imagem da vovozinha aqui, o quadril tem maior flexão do que aqui. Aqui ela está em torno de 90 graus de flexão e aqui ela está em torno de 45 graus de flexão do quadril, certo? E aí é da mesma forma, está colocando o pé para dentro, fazendo uma rotação lateral do quadril. E o que muda você fazer essa rotação lateral com 40 a 45 graus de flexão do quadril ou você fazer aqui com 90 graus? O que muda? Muda tudo. Você está fortalecendo rotadores laterais do quadril, principalmente o músculo chamado piriforme e glúteo máximo. O piriforme talvez seja um dos principais rotadores laterais do quadril. De onde sai o piriforme? Tá aqui, ó. O piriforme é isso aqui, ó. Tá na região posterior lá, ó, bem na região do trocânter maior, tá? E ele sai da região do sacro. Então tá aqui o sacro, certo? O sacro. E aqui tá trocânter maior. Ele é um rotador, ó, ele contrai, ele roda, vou deixar assim que fica melhor. Ele roda lateral quadril, tá aqui, certo? A partir do momento em que você vai flexionando o quadril, ó, flexionei até 40 graus, ó, roda lateral. Mas quando você passa, ó, continua flexionando, você passa de 50 graus, 60 graus, ó, você contrai e o seu quadril começa a rodar medial. Então, se você passa de 50 graus, ó, seu quadril aqui, ó, em neutro, ele roda lateral. O piriforme é um rotador lateral. Mas quando você flexiona demais, o piriforme contrai, ó, e roda o seu quadril internamente. E o que isso vai acontecer? Vai gerar impacto do quadril, vai gerar impacto no quadril, principalmente vai a favor daquela alteração biomecânica que a gente falou, do valgo dinâmico do joelho, que são movimentos excessivos de flexão, adução e rotação interna. Ou seja, você está indo a favor do problema. Então, o simples fato de você posicionar bem o seu quadril é o ideal. Tá? Você muda tudo. E como é que a gente vai saber disso? A biomecânica é a inversão muscular. Que está aqui, ó. Não é só para o piriforme, não é só para o adutor que a gente tem inversão muscular. Dependendo da angulação, você vai pensar que o músculo está fazendo uma coisa e ele está fazendo outra completamente diferente. Vou tomar uma aguinha aqui rapidinho.
Vamos lá, o que a gente precisa preconizar são movimentos de extensão, abdução e rotação lateral, certo? Beleza? Aí ficou claro? Então ótimo. Olha lá, ó, músculo glúteo máximo. Olha só o papel muscular, a inversão muscular dele. O glúteo máximo ele tem 3 fibras. As fibras anteriores, as fibras médias e as fibras posteriores. Tudo que passa daqui, ó, dessa linha aqui para cima, isso aqui tudo, ó, é internal rotation, rotação interna. E tudo que passa dessa linha aqui para baixo, nessa região aqui, ó, external rotation, rotador externo. Aqui, ó, é com quadril em 0 grau, ou seja, quadril em neutro. E aqui é com quadril em 90. Aqui é a mesma coisa, 0 graus, quadril a 90. 0 grau, quadril a 90. Olha só, o que eu quero é rotação externa. Olha o que acontece com o glúteo máximo à medida que a gente chega em torno de 40 graus de flexão do quadril. Ele deixa de ser um rotador lateral e olha só, passa a ser um rotador medial. Aquela ação que a gente não quer. Então as principais fibras, a principal função dela, que seria a rotação lateral, ela deixa de ter. E passa a ser, ó, rotador interno, contrário daquilo que a gente pensa que a gente está trabalhando. Quando a gente fala das fibras médias, elas, ó, a 0 grau, elas são rotadoras laterais. Mas a partir do momento em que a gente vai flexionando, ó, ela vai perdendo a capacidade de rodar lateralmente o quadril. E quando a gente está falando das fibras posteriores, que são as mais importantes para a gente, ó, a 0 grau, ó, o maior torque rotador lateral é a 0 grau. À medida em que você flexiona, ó, chega a 90 graus, você anulou a função rotadora lateral dessas fibras. Então o que temos que fazer? Trabalhar sempre em direção ao neutro. O mais próximo possível do neutro, ou qualquer coisa que te leve para o neutro. Saia de uma flexão do quadril, mas vá em direção ao neutro. E olha lá, o outro músculo importantíssimo, o glúteo médio, que eu falei para vocês, um dos músculos mais importantes que a gente tem na articulação do quadril. Aqui ele dividiu em 2 fibras. As fibras anteriores e as fibras posteriores. As fibras anteriores são aquelas roxinhas que eu mostrei para vocês. Elas são, ó, rotadoras internas, independentemente da angulação que você coloca o seu quadril. Mas quanto mais flexionado o quadril está, mais torque para a rotação interna você vai dar para essa musculatura. Então fuja disso. E as fibras posteriores, que são as que a gente realmente quer trabalhar, olha lá, quando você passa de 45, de 50, ó, em torno de 50 graus, elas deixam de ser rotadoras laterais e passam a ser rotadoras mediais. Então você vai trabalhar abdutor do quadril com o quadril em flexão? Não, não vai. Ou seja, você vai chegar numa cadeira abdutora, botar o seu paciente para fazer uma cadeira abdutora na academia, por exemplo? Não, não vai. Porque a abdutora você está exatamente aqui, ó, 90 graus. É a pior angulação que se tem para o quadril. Você vai trabalhar mais próximo do neutro. A gente vai mostrar todo o passo a passo do fortalecimento também. A gente precisa primeiro entender o conceito de tudo. Olha só esse músculo aí que, nossa senhora, a gente às vezes deixa ele de lado, mas é um músculo extremamente importante para o quadril, que é o músculo ilipsoas. Qual é a função do ilipsoas? Se eu perguntar para vocês, 3, 2, 1, respondam aí para você mesmo. Muitos de vocês, a grande maioria, respondeu flexão do quadril. Psoas está na região anterior do quadril, então ele é um flexor do quadril. Sim, mas não. O que eu quero dizer com isso? O psoas, ele é um flexor do quadril desde que o seu quadril esteja flexionado. Se o seu quadril não estiver flexionado, o psoas vai ser muito melhor do que isso. Olha só. Isso aqui é um quadril, vocês estão vendo o quadril de lado, esse quadril está deitado. O que esses caras fizeram? Eles pegaram todas as estruturas musculares que atravessam a articulação do quadril e cortaram. Deixaram só o músculo ilipsoas para ver o papel do músculo ilipsoas.
E vejam só, quando o seu quadril está em neutro ou em extensão, qual é o papel das pessoas? Não é a flexão do quadril, e sim a estabilização anterior da cabeça do fêmur. Olha, está aqui a cabeça do fêmur e está aqui o psoas. Seu psoas ele sai de cima para baixo. Tá aqui, ó. Tem o psoas aqui, ó. Tá aqui o psoas. Tá? Se você está deitado, aqui fica melhor. Ó, tá aqui, ó. Você está deitado, o psoas está aqui, retinho, certo? Deixa eu aqui, tá aqui retinho. Agora, a partir do momento em que o seu quadril está em flexão, você flexiona, aí você tem condições de puxar o seu quadril, o seu fêmur, e esse fêmur subir. Nessa imagem aqui dá pra gente ver bem, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui o psoas. Quando ele contrai aqui, você acha que ele vai puxar esse fêmur para cima? Não, ele vai empurrar a cabeça do fêmur contra o acetábulo, para cima. Ele vai fazer isso, ele vai coaptar, ele vai estabilizar a cabeça do fêmur. Agora, a partir do momento em que o seu quadril está flexionado, ó, aí sim, agora você consegue ver que está aqui o psoas, ó, ele puxa para cá, e aí você consegue elevar a cabeça do fêmur. O quadril, desculpa, o fêmur. Aqui sim. Por quê? Porque agora você tem, ó, essa alavanca aqui, ó. O eixo da articulação está aqui. E aqui, ó, é o ponto de inserção do músculo. Essa setinha aqui, ó, é a alavanca. Agora você tem uma alavanca para ele flexionar. Antes disso, como ele vai de cima para baixo, ele vai lá para o trocânter menor, ele é um estabilizador da cabeça do fêmur, o que é ótimo. Então ele é um músculo importantíssimo do quadril, mas não por ser um flexor do quadril, e sim por ser um estabilizador do quadril. Ele vai estabilizar, olha o que eu falei para vocês, ó, estabilizar anterior à cabeça do fêmur. Ele vai coaptar a articulação do quadril. Do caralho, né? Foda, isso é foda mesmo. Desculpa aí, mas é foda. Entendeu? Então você precisa do músculo ilio-psoas pra caramba, mas naquelas pequenas angulações de flexão do quadril, porque é ali que ele vai estabilizar a articulação do quadril. Ele mostrou pra gente, olha só, que de 0 a 15 graus, não sou eu que estou falando isso, tá? De 0 a 15 graus, o psoas é um estabilizador da cabeça do fêmur, ponto. Além de ser um estabilizador da coluna lombar. Por que o estabilizador da coluna lombar? A gente precisa lembrar que o músculo ilio-psoas ele é formado pelo psoas maior, psoas menor e ilíaco. Psoas maior sai lá da 12ª vértebra torácica, sai de T12 e L1. Psoas menor sai de L2, L3, L4 e L5. E o ilíaco, que é o outro músculo que vai formar o ilio-psoas, ele sai da fossa ilíaca. Esses três músculos vão se juntar e vão lá para o trocânter menor do fêmur. Então, se ele sai lá de cima, na articulação das vértebras torácicas e lombares, eles vão puxar as suas vértebras para baixo. Então, vão ser estabilizadores da coluna lombar. De 15 a 45 graus, eles são extensores da coluna lombar. Por que extensores da coluna lombar? A lombar existe uma chamada lordose. A pessoa sai daqui, ó, da região posterior. Então, se ele traciona para cá, ó, ele estende, ele aumenta essa lordose, ele estende a sua coluna. A partir de 45 graus, aí sim é que o seu ilio-psoas é um flexor do quadril efetivo, ou seja, com o seu quadril em flexão. Ele é mais importante do que a gente precisa. Então, se a gente quer trabalhar a estabilização do quadril, qual é a angulação que a gente vai trabalhar o músculo ilio-psoas? Entre 0 e 15 graus. Porque nessas angulações menores, ó, aqui esse outro trabalho já mostrou até 7 graus, ó, você tem o contato direto do psoas com a cabeça do fêmur. Aqui que a gente precisa estabilizar. Lembra que eu falei, ó, anteriorização da cabeça do fêmur? Quem está aqui é o psoas, para trazer essa cabeça para cá. Em torno de 20 graus ele perde o contato com a cabeça do fêmur e a partir de aqui, ó, de 50 graus, aí sim ele vai flexionar. Isso aqui são dois trabalhos
ele vai flexionar a cabeça do seu fêmur, tá? Desculpa, ele vai flexionar o seu quadril. Independente de qual literatura a gente vai seguir, a partir de 45 graus é que ele é um flexor do quadril efetivo. E angulações menores até 15 graus é lá que a gente precisa trabalhar pessoas para gerar estabilidade no quadril. Você não precisa de força dos músculos flexores do quadril. Para quê? Você precisa de estabilidade anterior no quadril. Isso sim. E aí tá aí um dos caras que mais solicitava do músculo de pessoas, né? O Michael. Esse passinho famoso dele aí, ó. Extensão do quadril, cara. Extensão do quadril, você tem extensão do quadril, ó. A cabeça do fêmur rola para posterior e desliza para anterior. Putz, e aqui, ó, cadeia fechada. A sobrecarga no lábio, a sobrecarga nas pessoas altíssima. Você tem a ação excêntrica do músculo ilho-psoas para estabilizar esse quadril aqui durante a extensão. Além, logicamente, de toda a cápsula, os ligamentos e o labro acetabular estabilizando isso. Olha como as coisas se casam. A anatomia, que eu falei lá no início, chegando aqui no passinho do Michael. Então, como trabalhar o ilho-psoas? Se você quiser trabalhar ele na coluna, você vai trabalhar ele de 45 até 90 graus de flexão, porque ali, ó, de 40, na verdade até uns 45, 60 graus de flexão do quadril, porque aí ele tem um papel na coluna. Isso aqui seria, se você quisesse trabalhar pessoas como um estabilizador da coluna. Mas quando a gente fala de estabilizar pessoas no quadril, né, de trabalhar pessoas para estabilizar o quadril, é nessa angulação, ó, em torno de 15 graus de flexão do quadril e ponto. Eu vou mostrar esses exercícios todos para vocês, todo o nosso protocolo. Mas, ó, você vai trabalhar com o que a gente chama esse exercício aqui, é o meio SLR ou SLR modificado. SLR, para quem tem dor no quadril, never. SLR de flexão, para quem tem dor no quadril, não, porque isso vai gerar uma tensão muito grande no labrum acetabular. Você tem uma alavanca muito grande aqui, ó, o que gera uma carga na região anterior do quadril muito grande. Então, nunca e nunca mesmo, não existe a seção, talvez, então que me vem à cabeça agora, nunca trabalhar SLR de flexão do quadril para quem tem dor no quadril, e seja ela dor anterior, posterior, lateral, o que quer que seja. Tem dor no quadril, SLR anterior nunca. Mas trabalhe esse meio SLR ou SLR modificado em angulações de 0 a 15, angulação curta, porque você quer o quê? Estabilizar a articulação do quadril. Pessoas trabalham como um estabilizador do quadril. O papel dele nessa função é fundamental. A partir de 60, de 60 a 90 graus, aí sim, ó, ele é um flexor do quadril efetivo, um efetivo flexor do quadril pela alavanca dele maior, mas você não tem o papel estabilizador dele na articulação do quadril. A estabilidade aí, ela se dá de forma anatômica, né? Você flexionou, ó, tá aqui a cabeça do fêmur dele do acetábulo. Essa é a estabilidade dela aí, do fêmur aí. Você tem o tracionamento do labrum, porque o psoas ele tem contato direto com o labrum acetabular. Então, cuidado, o paciente sentiu dor, parou. Essa é a forma que a gente trabalha, ó, de 0 a 15 graus, tá ali, ó, com o joelho flexionado para não aumentar a alavanca, de 0 a 15 graus. Desencosta da maca, volta para a maca. Desencosta da maca, volta para a maca. Volto a dizer, todos esses exercícios serão passados nas próximas aulas para vocês. Agora não estão sendo passados porque a gente está pegando o conceito, mas eu vou passar todo o protocolo detalhadamente. Os músculos isquiotibiais tem duas formas da gente trabalhar, né? Trabalhar em pé ou trabalhar deitado. Qual a diferença de um para outro? Aqui ele começa fácil e vai ficando difícil. Aqui ele começa difícil e vai ficando fácil. Quando você chega a 90 graus de flexão do quadril aqui, ó, do joelho, desculpa, você nem tem mais ação muscular dos isquiotibiais. Aqui, quando você chega a 90 graus, é onde você tem mais ação muscular dos isquiotibiais. Só que nós nem trabalhamos mais nem assim e nem assim. A gente trabalha com ele em pé, mas vocês estão vendo que esse quadril está em flexão?
Esse quadril a gente trabalha com ele em extensão. Por quê? Porque aí você pega os isquiotibiais nas duas funções dele. Ele é um extensor do quadril e um flexor do joelho. Você pode botar o atleta que for para fazer o trabalho, quando você for fazer desse jeito, que eu vou mostrar mais para frente, ele faz uma cadeira flexora com 50 quilos, mas ele não consegue 2 quilos aqui fazendo dessa forma. Glúteo máximo, essa aqui é uma das posições que a gente pode trabalhar o glúteo máximo, mas lembre-se da inversão muscular. Então, ó, saia da flexão e olha, está fazendo a extensão do quadril, está indo em direção ao neutro, para que a gente não gere a inversão muscular, vá para o neutro, tá? Vou mostrar todo o protocolo também mais à frente. E aí, fechando, toma uma aguinha aí, eu vou tomar a minha também. Tá acabando. Tem uma coisa chamada balança de Powells, que vai juntar tudo isso que a gente falou aí. O que é a balança de Powells? A balança de Powells nada mais é do que um conceito que rege a estabilidade do quadril. O que diz a balança de Powells? A gente tem aqui, ó, esse preto, os músculos abdutores do quadril. Ok? Aqui são os músculos, é o músculo abdutor do quadril, vai, glúteo médio, vamos chamar assim, são os músculos abdutores do quadril. Esse músculo tem uma alavanca, já mostrei para vocês, a alavanca do glúteo médio, lembra lá daquela foto? Daquela imagem que tem todas as setinhas, ó. Essa aqui é a alavanca do glúteo médio, a alavanca normal, natural dele. Naturalmente, você tem a alavanca do peso corporal, que ela passa mais ou menos na região do umbigo, né? É o centro, ela passa na região do centro de massa, que é na região do umbigo. Tá aqui, ó, essa linha bem aqui, ó, centro de massa. Passa bem no centro do corpo. Só que a partir do momento em que você tira um pé do chão e você tem a fraqueza dessa musculatura aqui, ó, você tem a chamada queda da pelve. O seu centro de massa, que era aqui, agora olha para onde ele vem para cá. Então a alavanca do seu peso corporal, ó, é essa alavanca amarelinha aqui, que é em torno de 2 vezes, essa amarelinha é em torno de 2 vezes essa alavanca bem aqui. Então a gente tem a alavanca dos músculos abdutores, mais 2 vezes essa alavanca, para que a musculatura abdutora do quadril consiga vencer essa sua queda da pelve e estabilizar novamente o seu quadril. Ou seja, a partir do momento em que você tem uma queda da pelve, né, um sinal de Trendelenburg, que você medializa o seu centro de massa, os seus músculos abdutores do quadril vão ter que fazer em torno de 3 vezes o peso do seu corpo para poder manter essa pelve estável novamente. Então, se você pesa 100 quilos, aqui vai ter que fazer 300 quilos de força, né? Não é só um músculo, na verdade são todos os músculos do complexo posterolateral do quadril. Mas eu estou falando dele para ficar mais fácil de se entender. Ele vai ter que fazer 3 vezes o peso do seu corpo só para manter essa pelve estável aí. Então, a principal e a nossa ideia inicial sempre será qual? Manter essa pelve estável para toda e qualquer pessoa que tenha lesão, que tenha dor na articulação do quadril. Certo? Para poder manter estável essa balança de Powells. E aí, qual é a correlação, a aplicabilidade clínica dessa balança de Powells? Quando um paciente de vocês, por exemplo, com dor no quadril, com dor no joelho, com dor no tornozelo, não com dor, né? Com uma lesão que precisa usar muleta, né? Ou por uma lesão no quadril, ou uma lesão no joelho, ou uma lesão no tornozelo. Quando ele tira uma das muletas, ele vai usar a muleta de qual lado? Do lado da lesão ou do lado contralateral à lesão? Ele vai usar a muleta do lado contralateral à lesão. Beleza. Por quê? Eu escutei muitos de vocês falarem aí, para aumentar a base de apoio. Beleza, isso é uma das respostas, mas a gente precisa ir mais a fundo. A balança de Powells justifica isso. Vamos supor que você use
a muleta do lado da lesão. Você está com o quadril direito lesionado. Seu paciente está com o quadril direito lesionado. E você vai usar a muleta do lado direito. Você coloca o pé direito na frente. Pé direito na frente e a muleta na frente também. Tá? A muleta está aqui. Se você empurra para cá, o que vai acontecer? Se você empurra o lado direito, para onde é que vai o seu corpo? Para o lado contralateral. Para onde é que vai a sua pelve? Ela vai cair para o lado contralateral. Se a musculatura do lado direito já está fraca, se o seu glúteo médio já está fraco, você pega a muleta e empurra desse lado, você vai estar empurrando mais ainda para onde? Para lá. Você vai estar favorecendo uma queda da pelve. Agora, se você coloca o pé direito na frente e coloca a muleta do outro lado, qual é a tendência? É que a sua pelve caia, porque você tem uma lesão daquele lado ali. Mas você está com a muleta do outro lado, então ó, a pelve, em vez de cair, você empurra ela do outro lado, opa, e aí sim você mantém a estabilidade. Então a muleta nada mais é do que um nosso glúteo médio artificial. Serve para manter estável a balança de Powers e diminuir a sobrecarga naquele quadril que está machucado. Beleza, galera? Bom, espero que vocês tenham gostado. Eu acho essa aula foda, porque a gente começa a ver muita coisa diferente do que a gente está acostumado no nosso dia a dia. Qualquer coisa, estou à disposição de vocês. Podem deixar nos próprios comentários aqui também, que a gente vai discutir bastante tudo isso. Beleza? Valeu, galera. Vamos para cima.